Muito importante é a gente saber que tudo que a gente trabalha em mindfulness e, em especial, hoje, é a gente saber que tem um tom para trabalhar. Mesmo que você vá fazer uma meditação sobre o corpo, a gente tem que lembrar desses detalhes. Como é que eu vou prestar atenção? Eu vou prestar atenção com gentileza, eu vou prestar atenção com uma abertura para o que aparece e de uma forma que eu perceba que eu estou cuidando das coisas que estão acontecendo. Tá? Então, é uma atenção cuidadosa que a gente chama. Legal. Aí eu comecei a me perguntar, mas por que está todo mundo, quer dizer, vários professores, tudo usam errado, e aí como eu gosto de entender as coisas, eu fui voltar para as definições. O que é emoção? Vocês estão vendo isso aqui? Isso daqui é uma serpente. Então, o que é emoção? É quando a gente tem um estímulo, que eu estou chamando aqui um estímulo emocional. Mas o que é um estímulo emocional, gente? É algo que mexe num sistema de ameaça ou recompensa. Então, para a gente sentir uma emoção, a coisa começa muito simples. Ou eu quero me afastar, eu me sinto uma ameaça à minha integridade, à minha vida, etc. Ou eu vou atrás de uma recompensa. Eu sei que tem algo que eu posso ganhar com aquilo que está aparecendo e eu me sinto atraído. Tá certo? Então, emoção é bem básico, uma coisa muito básica. E a gente vai trabalhar, a primeira meditação vai ser nesse nível mais básico. Tá? Então, quando entra esse estímulo, vocês lembram que eu citei aquela teoria dos 3 cérebros, e tem aquele cérebro do meio, que é o do mamífero, que ele está mais conectado com as emoções, né, que os nossos cachorrinhos têm, que todos os mamíferos têm. Os anfíbios não. Né? Então, o que acontece? Entra um estímulo e vai principalmente agir em algumas regiões do meio do cérebro, vai falando bem grosseiramente. E aí o que acontece? Eu vou ter uma cascata de reações bioquímicas, elétricas, hormonais, neurotransmissores, quer dizer, antes de eu pensar em alguma coisa, se algo me ameaçou, eu vou ter uma resposta imediata, que vai me preparar ou para eu ir atrás daquilo que eu quero, ou para eu me defender. Então, vocês percebem, quando a gente usa o termo emoção, eu estou falando de uma coisa muito simples. E aqui eu vou mostrar, ou espero mostrar, por que é importante a gente reconhecer essa coisa básica, que é o primeiro impacto de um estímulo na gente. E aí, por que a emoção é visível? Porque já que tem tanta reação de neurotransmissores, hormônios, acontecem reações no olho, na pupila, que dilata ou contrai, na pele, que muda também a condutância, atividade cerebral, mudam as ondas cerebrais, muda a frequência cardíaca, muda a frequência respiratória. São coisas muito básicas que acontecem quando eu tenho um estímulo. Sabe quando a gente faz esse tipo de coisa, tem essa cascata acontecendo. E aí, portanto, eu quero começar a aula de hoje com a meditação que vai em cima dessa primeira experiência. Né? Se a gente consegue aprender a lidar com essa primeira experiência, opa, está acontecendo alguma coisa comigo? Se a gente consegue fazer isso, já é o primeiro passo para lidar com algo mais sofisticado, que são os sentimentos. Tá bom? Então, a gente vai fazer uma pequena meditação agora. E eu vou parar. Então,
Pessoal, vamos lá, a gente vai trabalhar nesse primeiro plano, que é reconhecer o estado emocional, tá bom? Então, eu vou pedir para vocês fecharem os olhos e sentirem o corpo de vocês aqui, nesse ambiente. Sente a sua postura. E já que a gente vai trabalhar com emoções, que eu fui pesquisar a etimologia, e emoções têm a ver com ex movere, que é mover para fora. Quero. Então, espera um pouquinho. Ô, Vivian, você pode tirar, inclusive, o teu som? Porque está fazendo um som. Então, a gente precisa de ancorar. E a gente ancora o que está no presente agora é o corpo. Então, presta atenção na sensação de apoio, né? A gente senta e a gente se sente amparado pela cadeira, pela poltrona, seja lá ou no chão. Portanto, sente os pés no chão. Sente o pé como uma raiz. Ele sustenta parte do seu equilíbrio agora, então leva atenção para os pés. Sente também a sua perna, o apoio da sua perna, e percebe como ela ajuda você também a se equilibrar. Os quadris, as costas. E agora, sente seu corpo como um todo. E percebe, por exemplo, essas interferências sonoras que a gente está ouvindo, e vamos colocar isso na meditação. Por exemplo, agora, percebe, ante esse estímulo sonoro, o que você sente? Prazer, neutralidade ou desprazer? É básico, a gente está nesse plano emocional. Agora, sem o som, percebe como você reconhece esse tônus emocional? Prazer, neutro ou desprazer. Só isso. Nós estamos nesse plano, a gente não está perguntando por quê, e também não está indo atrás, mas será que isso é prazer, é alegria? Não. Só vamos ficar no básico. Agora, entrou som, muda alguma coisa? Agora, eu vou pedir para vocês colocarem as mãos
em cima da perna, sobre a coxa. Sente a textura da sua mão esquerda. O que sua mão esquerda está percebendo? Textura, temperatura. E percebe se você qualifica essa percepção como prazer, neutro ou desprazer. E uma coisa importante nessa percepção básica é que a gente é condicionado quando é prazeroso, a gente quer agarrar a experiência. Quando é desprazeroso, a gente quer sair correndo. E para essa meditação, é importante lidar com a reatividade. Portanto, percebe quando você nota um estímulo, a gente pode sempre usar os sons que eles estão entrando. Percebe se você qualifica como neutro, prazeroso ou desprazeroso. E se for desprazeroso, percebe a tua reatividade. Você cria um pensamento. Ah, por que isso está assim? Você tem um comportamento de, nossa, eu quero levantar daqui. E apenas observa. Se você sentiu a mão, agora, gentilmente leva a tua atenção para alguma região do corpo que esteja discretamente desprazerosa. Pode ser uma parte gelada do corpo, um pouco de tensão no pescoço, no ombro. E leva a sua curiosidade. Como é que você reconhece que essa região é desprazerosa? E permite que ela se apresente. Como eu falei, a etimologia, uma delas, é ex movere, quer dizer, a emoção é algo que acontece, bem básico, e ela quer se mover, ela quer inclusive se mover para fora. Então, em vez de brigar, em vez de sair correndo a gente fala, ok. Ok. Eu dou espaço. Agora, o que você sentiu? E qual foi a tua reação? Muitas vezes, quando é desprazer, a gente quer mudar. Só que na vida, muitas vezes, a gente não pode mudar. E isso é que nos leva a um comportamento reativo. Agora, procura uma região que você gostaria de tocar,
que te dê um pouco de apoio, de suporte, como a gente fez lá atrás, por exemplo, tocar a região do peito, e toca e observa, procura uma sensação que seja pelo menos discretamente prazerosa. Pode ser quando a gente cruza o braço, pode ser uma mão na barriga, uma no peito. E sente como é que você reconhece que essa sensação é prazerosa. E antes de terminar essa primeira parte, note como é possível, ao mesmo tempo, a gente sentir prazer e desprazer. Agora, gentilmente percebam os pés novamente no chão. Perceba como o quadril, as costas, tudo isso te oferece um apoio, um suporte. Percebe a luminosidade que chega à sua pálpebra? A presença do seu corpo aqui, nesse momento. E vamos abrindo os olhos. Eu vou continuar aqui com a tela. Vivian, se você puder desligar o teu microfone, ajuda, porque acho que isso é que está fazendo som. Então, olha, a gente... Vocês estão vendo a tela, né? Então, a gente fez essa meditação, que é o básico. A primeira entrada para lidar com os sentimentos é a gente conseguir reconhecer isso. Agora, o que é sentimento? Então, vamos lá, para a gente entender, né? Tem o estímulo emocional, que ele mexe com recompensa ou a gente se afastar, né? Com ameaça. Portanto, entra e aí vai ter uma reação emocional, né, ante aquele estímulo. É o seguinte, o sentimento é algo consciente. O sentimento é quando eu dou um significado para aquilo que era um susto, uma agitação, um tremor na minha mão, a boca minha ficou seca, né? Aí eu vou dar um significado. Quando eu dou um significado, vai assim de uma forma simplista, a gente está falando de sentimento. Se a emoção é basicamente mais, vamos dizer, ela é mais límbica, da parte mais bem central do cérebro, o básico do sentimento, é claro que é tudo conectado, isso é uma simplificação, mas a base é mais neocortical. Portanto, por que duas pessoas estão juntas, por exemplo, passam pelo mesmo estímulo, né? A gente vê um susto ou uma experiência de perigo. Por que a reação é tão diferente? Em parte porque tem o elemento consciência. Então, vai lidar o quê? Entra o estímulo, vai lidar com as nossas crenças, vai lidar com memória. Ah, mas eu já passei por isso. Ah, isso é aquilo. E
aciona o nosso pensamento. E a gente começa a raciocinar. Raciocinar em cima do quê? Raciocinar em cima do meu coração disparado. Então, vocês percebem o quanto isso é importante para quem tem pânico, por exemplo, onde vem aquela experiência e o coração dispara, por exemplo, que é nesse plano mais emocional. Imediatamente, a pessoa vai transformar em sentimento e ela vai falar, eu acho que eu vou ter sei lá, um problema no coração, e eu já passei por isso, e foi horrível, eu fiquei presa no trânsito, etc. E assim vai, muitas vezes, cada vez piorando mais a experiência. Portanto, é muito importante a gente entender, espera aí, percebe o corpo e percebe que todo esse aparelho cognitivo começa a aparecer. E vamos aprender a lidar nessas várias instâncias. Então, sentimento, por exemplo, estamos aqui, o vírus por aí, né, passeando, pandemia. Lembra o que a gente falou em relação a pensamento? Pois bem, o que Mindfulness propõe? Propõe a gente ter uma posição de observação. Então, eu consegui perceber o medo, ódio, raiva, paz. Como é que a gente percebe dando esse passo para trás e conseguir nomear? A gente vai agora entrar bem nisso, como fazer esse tipo de coisa, né? Ou o que pode acontecer? A gente simplesmente ser arrastado. E muitas vezes o que nos arrasta ao sentimento é o pensamento. Então, por exemplo, medo, mas também quem não estaria com medo numa situação dessas? E olha o que pode acontecer, o que aconteceu, e a gente, quando vai ver, foi embora. A gente perde aquele centro que é o que a gente chama da consciência, que pode observar todos os eventos, dentro e fora. Que aqui, essa é a posição saudável, para a gente não ser arrastado. Então, mas no fundo, as coisas são super ligadas, né? Então, posso começar por onde quiser essa figura. Eu tenho um pensamento na minha meditação. E se esse pensamento, principalmente ele tiver muita energia, eu lembro, nossa, eu esqueci uma coisa que eu tinha que fazer, um compromisso. Eu não honrei aquele meu compromisso. O que acontece? Essa carga do pensamento gera uma emoção. Por exemplo, eu fico super preocupado. Puxa vida, eu não posso esquecer, eu não deveria ter esquecido. A emoção faz o quê? A emoção, como a gente acabou de ver, ela ativa uma sensação no corpo. Então, eu tenho um pensamento que dispara uma emoção. Eu fico super preocupado. A preocupação, com certeza, ela vai se manifestar no meu corpo. Por exemplo, me deixando tenso, me deixando com dispara o meu coração, porque eu estou super preocupado, eu preciso fazer alguma coisa, ou eu acho que eu preciso fazer alguma coisa, e acontece que esta sensação que eu mesmo gerei por ter pensado, por ter tido uma emoção, é percebida por esse sistema que eu não vou entrar, que chama interocepção, que ele percebe o que está acontecendo no meu corpo o tempo todo. Tem alguns estudos que falam que se entra 5 bactérias no teu corpo, muda algo, vai ser percebido pela interocepção. Então, a interocepção é o quê? É uma leitura das sensações do corpo. O que faz com as sensações do corpo? Gera uma emoção. E essa emoção faz o quê? Essa emoção gera um outro pensamento. Mas se eu
eu quiser, eu posso começar aqui, ó. Vamos começar pela sensação no corpo. Dor nas costas. A pessoa tem uma dor crônica e todo dia convive com ela, e nossa, estou numa fase ótima. Fase ótima é uma semana sem dor. Puxa, maravilha, já começa a fazer plano, agora minha vida vai ser outra. Aí, um dia, ela acorda, dormiu um pouco mal, vai se virar, pum, dispara uma sensação no corpo. Esta sensação, por exemplo, pode de cara disparar uma emoção. Por exemplo, nossa, que tristeza. Ficou triste ou ficou com medo. Imediatamente essa emoção vai gerar um pensamento, tá vendo? O que adianta eu querer me resguardar tanto? Olha aqui, né? A minha vida é assim mesmo. E aí, portanto, essa divisão toda, ela é bastante, vamos dizer, didática. Mas ótimo que, né, os pesquisadores, os neurocientistas conseguem separar coisa após coisa. Mas é óbvio que acontece tudo junto. Mas que bom a gente perceber, olha como uma coisa vai disparando a outra. Então, vamos lá. Isso daqui é um monstro não, é o Polifemo, é um cíclope, né, da mitologia grega, e ele era um ser violento, forte, e ele gerava medo, por exemplo, né? Então, a pergunta que um bom instrutor de mindfulness deve fazer é: consigo conviver com um sentimento sem ele me dominar? Ou seja, se a gente vai trabalhar com os sentimentos, como a gente vai trabalhar um pouco agora, e você tiver dominado pelos sentimentos, por algum sentimento, é melhor não fazer essa meditação. Eu faço e depois a gente conversa. Então, você pode, quando eu for fazer a meditação, embora eu vou falar, gente, vamos trabalhar com sentimentos bem simples, mas se alguém não se sentir confortável, não faça. Eu vou avisar quando vai começar a meditação. Então, agora, olha, isso aqui é um esquema precioso de como mindfulness trabalha com sentimentos. Primeiro, a gente vai reconhecer a presença. E é aquela coisa que fala, opa, medo. É uma coisa que aparece, às vezes é pré-verbal. Eu percebo que eu estou tendo um sentimento. Aí, logo depois, eu localizo no corpo. Então, eu percebo o sentimento, eu localizo no corpo e depois eu vou perceber os pensamentos que estão associados a isso. Porque vocês lembram o que eu falei aqui? Deixa eu voltar aqui, ó, né? Portanto, se eu tenho uma emoção, vai ter uma sensação no corpo, eu vou ter pensamento, é tudo conectado. Então, o que mindfulness explica? Para você não ser carregado, uma coisa que pode ajudar muito é perceber o que você está pensando sobre aquela experiência. Certo? Então, olha, está bem didático, bem mastigado. Reconhece a presença, localiza no corpo e percebe os pensamentos associados. Por que reconhece? Aí como é que... Agora eu vou pegar, então, como é que a gente reconhece, tá? Olha, pode crer que eu dei uma aula bem obsessivinha, assim. Eu peguei e decupei uma coisa. Eu nunca tive, eu nunca ensinei assim, e eu nunca aprendi assim, mas eu acho que pode ser útil. Depois vocês me falam se é útil ou não. Então, olha, vamos pensar medo, tá? Então, estamos na primeira coisa. Ah, peraí, então medo. O que eu preciso fazer? Reconhecer. Né? Senão eu não consigo lidar, eu simplesmente sou dominado e vou embora. Mas aqui não, eu vou reconhecer medo. Legal, então eu preciso nomear.
Por que eu pus a presença do Polifemo aqui? Porque em muitos mitos, em muitas histórias de contos de fada, etc., quando você está vendo um monstro, quando você está vendo uma ameaça, se você nomeia, é interessante porque eles falam nomear quer dizer ganhar um pouco do poder daquilo que te assusta. Porque você toma um pouco de posse. Ao nomear um sentimento, tem algo da nossa cognição que fala, é medo. E quando a gente faz isso, é um pouco daquela distância que a gente precisa ter para lidar com esse sentimento. A segunda coisa é a gente conseguir aceitar. Então, qual que é a nossa reação que eu treinei um pouquinho com vocês agora? Vamos pensar medo geralmente associado a desprazer. Qual que é a minha primeira reação? É não quero saber disso. Eu quero afastar isso de mim, certo? Só que se eu não aceito, eu não consigo trabalhar. E lembra o que eu falei no nosso último encontro? Tudo que se resiste, persiste. Quanto mais eu quero empurrar o medo para longe, mais ele gruda em mim. Portanto, qual é o treino? Reconhece. Então, vamos lá, estou meditando, eu estou na minha vida, percebo. Estou sentindo alguma coisa. É medo. Ótimo, então eu tenho que aceitar isso. Porque está aqui também, não adianta eu não aceitar. Eu aceito e depois eu não reajo. Esse é o treino da meditação mindfulness. Você percebe e não sai correndo. Porque a reação faz a gente ter sempre a mesma resposta. Eu já sei, quando eu tenho medo, eu xingo, eu faço, eu ataco, eu me defendo, eu me escondo. E aqui não, deixa a minha consciência olhar isso. É medo, eu estou abrindo espaço e eu não vou reagir aqui na meditação. Isso tudo é a primeira coisa. Olha que interessante. A segunda coisa é reconhecer a emoção no corpo. E aí, tem uma instrutora que há muitos anos, quando eu fiz essa primeira meditação com ela falou o seguinte, ela contou uma história lá que não vai dar tempo, e ela comentava que a pessoa que estava instruindo ela falava assim, o medo está presente. A raiva está presente. Então, o jeito de nomear, vou voltar aqui, nomear é desta forma, não é eu estou com medo, não. Tem um pouquinho de distanciamento. Tem a raiva está aqui, ou o medo está aqui. Só o jeito que a gente fala já é super importante para lidar. Né? A raiva está aqui. Ok. E olha que interessante, isso aqui é um slide, eu vou mostrar o trabalho agora, mas é um trabalho de 2014, eu não sei se dá para vocês verem direito, que mapearam com uma amostra enorme de pessoas com uma metodologia através de expressão numa figura do corpo todo, que eles falavam assim, olha, mapeia onde você está tendo a principal reação dessa emoção no seu corpo, ou melhor, desse sentimento. Né? Então, aqui, olha, raiva, aqui dá para entender um pouquinho melhor. O zero que está aqui é o preto, aqui é a pessoa neutra, tá vendo? Não está sentindo nada. Quanto mais vermelho, amarelo, mais ativação. Quanto mais vai ficando azul, até azul clarinho, é mais desativação. Dá uma olhada, eu vou voltar aqui, porque... mas vamos olhar aqui, espero que vocês consigam ver. Dá uma olhada. Raiva. Olha, isso eu já senti 1000 vezes. Quando a gente tem raiva, parece que o braço, a mão quer fazer alguma coisa. Aqui um pouco os pés também, ou seja, raiva prepara a gente para ir para cima, né? E ativa o peito, o braço, né? Todo o nosso rosto fica muito expresso. Agora, compara com o neutro, né? Que está
inteirinho, nem positivo, nem negativo, tem até um pouquinho de desativação no peito. Quer dizer, como se o peito até talvez relaxe um pouco, não sei. Olha aqui a alegria, que incrível. A alegria intensa, ela mexe com o corpo todo, principalmente na cabeça e o peito. Gente, nossos avós, bisavós, todo mundo falavam das emoções no peito. Olha aqui, quase todas as emoções se mostram principalmente no peito. E olha o medo como é. O medo é uma ativação também, né? Pega no peito e não pega no braço, principalmente essa região do tronco. E olha a ansiedade, que a ansiedade é prima do medo. Olha que interessante, a ansiedade ativa muito mais o peito nesse trabalho, que é de 2014, a amostra era bem grande de pessoas, né? Então, olha como ansiedade e medo é parecida, mas a ansiedade é mais intensa do que medo. E olha que interessante, amor também, amor e alegria, como o amor ainda é mais amplo, né, no peito, aqui no baixo abdômen, sistema genital, pega os braços, né? E aqui uma interessante, olha para o neutro, tá vendo? Pega o neutro. Agora, olha, isso daqui é expressão no corpo, hein, gente? Lembra que eu estou falando de como a gente localiza a emoção no corpo. E aqui eu estou dando exemplo. Olha aqui a alegria como é no corpo. Que interessante, né? Então, olha, neutro, tristeza, olha o que as pessoas falam. Começa a dar um vazio, só que a tristeza tem uma ativação de alguma coisa no peito e no rosto aqui. Acho que todo mundo já sentiu. Claro que tem variação individual, isso daqui é uma média. E olha a depressão como é diferente. A depressão e tristeza. Ambas tiram energia da perna, do braço, quer dizer, a gente fica desvitalizado. Mas olha a depressão como é aqui, ó. A depressão como... Quem sabe se isso aqui é o tal vazio no peito que a gente sente, né? Olha que interessante. E aí tem outras, né, todos esses sentimentos. E aí eu peguei um outro trabalho, que é um trabalho de 2019, do ano passado, que ele repetiu esse processo, mas ele colocou em cenário social e falou, eu quero ver como é que as pessoas têm essas reações emocionais sociais. Então, olha o luto como parece a tristeza e um pouco da depressão, e como ativa o coração. E olha o que é viver o nascimento, né? Que momento luminoso que a gente se expande, né? Eu acho super interessante. Olha aqui o que é uma autoavaliação negativa, que a gente tanto trabalha no curso de Mindfulness e Self-Compassion, e olha o que é uma autoavaliação positiva, né? Parece até que o boneco vai para fora aqui, que fica mais aberto, né? Olha o que é a gente se sentir socialmente aceito e rejeição. Olha como é duro a gente se sentir rejeitado socialmente e por excluído e etc. Né? Então, terceira coisa, primeiro, nomear sentimentos e emoções, certo, pessoal? Segundo, localizar o impacto no peito. Terceiro, é para a gente não viajar no ser carregado. Vamos observar a relação entre pensamento e sentimento. Então, eu percebi medo. Nossa, o medo, puxa, olha, me ativou aqui o coração, eu estou meio vazio e etc. E quero ver agora o pensamento. Então, olha, essa cena clássica do Hitchcock, né? Que seguramente, é um susto, é um medo que ela está. Esse medo ativa pensamento. Por que isso foi acontecer comigo? Ou se for mais depressivo, eu faço tudo errado, eu sou fraco, só está piorando, eu, né? Isso aqui é em cima de um sentimento. Aí eu começo a ter esse monte de pensamento e, primeiro, o pensamento me tira do presente. Porque
Por exemplo, eu já vivi situação dessas em um acidente que eu tive, que eu estava lá me sentindo confuso, e aí eu tive um pensamento que me levou lá para o futuro. Aconteceu exatamente isto. O que era um sentimento, ele aumenta muito, tá vendo? Aqui está maior, né? Então, por quê? Mudou a situação? Não mudou nada. O que mudou é que o meu pensamento seguiu a carga do sentimento. Portanto, se eu estou com medo, eu vou pensar, nossa, que legal, amanhã vai fazer sol, quero tomar um pouquinho de sol, puxa, eu estou me sentindo tão bem. Não. Se eu tiver com medo, eu vou pensar, nossa, e se agora eu ficar doente? E se isso, e se isso? Portanto, como eu falei naquele slide lá atrás, o sentimento gera pensamento que aumenta o que eu estou sentindo. Tá? Então, como é que a gente pode lidar com tudo isso? Aqui um exemplo só. O chamado espiral depressivo, isso aqui foi descrito pelo grupo que trabalha com depressão, do Mindfulness-Based Cognitive Therapy. Então, eles descreveram esse espiral cognitivo. Então, vamos lá. Aqui, vamos começar com o sintoma físico da depressão. Altera o sono, atrapalha o apetite, a pessoa fica o tempo todo cansada e, logicamente, começa a diminuir a motivação. Portanto, só que a vida não para a pessoa que está deprimida. A vida continua, você tem que escrever isso, fazer aquilo, atender não sei quem, falar com seu filho, falar, né? E o que a pessoa começa a perceber? Que ela começa a lidar mal. Puxa, mas parece que eu não estou tão esperto, tão inteligente, sei lá. Então, o que vai acontecer com a parte cognitiva e com a parte emocional dela? Ela vai ficar mais negativa. Aquele viés da negatividade vai ficar mais forte, porque ela vai começar a falar, tá vendo? Olha aqui, eu não consigo fazer as coisas mesmo. E também uma coisa que decorre da depressão é que a gente fica mais desatento. Portanto, se eu estou negativo, se eu estou mais desatento, se eu estou cansado, eu vou fazer esforço. Tá bom, estão me chamando para fazer isso. É muito possível que o que eu estou fazendo vai fracassar, não vai rolar. E o que vai acontecer comigo, gente? Eu vou piorar o meu sono, porque eu vou dormir falando, nossa, eu não estou acertando uma, o que está acontecendo comigo? Aumenta o meu cansaço, que vai piorar a minha performance. Portanto, a gente vai caindo nesse funil, nessa espiral depressiva. Portanto, vocês lembram que eu conversei como na última sessão, como lidar com os pensamentos? A primeira coisa é a gente saber aquela história, o que é primário, o que é secundário e etc. Né? Continuar, eu não sei se eu posso admitir quem está pedindo, continuar tentando não ser carregado pelo pensamento. Tudo, quem tiver dúvida, volta para nosso último encontro, que eu acho super importante, que é muito junto lidar com o pensamento e as emoções. Portanto, agora a gente vai fazer uma meditação que é de contemplar os sentimentos. Deixa eu só avisar, Viva. Aí, então você vê, essa menina aqui está observando, né, uma linda paisagem e é a meditação de contemplar os sentimentos e, curiosamente, olha aí. Então, o que a gente vai fazer agora? Vocês estão vendo o que ela está contemplando? Tem aqui, uma hora aparece o medo, outra hora aparece um comportamento reativo, aí depois ela lembra uma coisa legal, fica super feliz. E isso, contemplar o sentimento, não é, nossa, eu estou tendo um sentimento ótimo, estou tendo uma lembrança legal, eu embarco aqui.
a gente tende a grudar nisso e evitar isso. O que, que acontece? Eu sou carregado por isso, logo eu vou estar aqui, depois eu vou estar aqui. E o legal é o treino, a alegria está presente. O medo está presente. Esse é o tom. E também não é, ai, que legal, a alegria está presente. Fui contaminado. E também não é o medo, que horrível, não posso. Fui contaminado. Então, é procurar ter o que talvez a gente trabalhe em outra aula, que é fundamental, que é a equidade, que é essa posição da gente conseguir observar num lugar de segurança. Então, eu vou parar de share. Vou pedir... Agora vocês podem ligar a tela, né, para a gente poder se ver. E eu imagino que vocês tenham dúvidas, mas eu vou fazer mais uma meditação e depois a gente conversa sobre tudo, tá bom? Então, eu vou pedir para fazer o seguinte. Lembra como a gente trabalhou o pensamento? Isso não é um jeito habitual de trabalhar pensamento. A gente entra direto na meditação. Mas aqui, eu quero ver se a gente consegue fazer por partes. Eu vou induzir um pouquinho vocês e vocês vão observar essas coisas dos sentimentos. Vocês vão observar o nome eu vou dar no começo, né? Depois vocês vão ver como isso repercute no corpo e o que que gera de pensamento, tá? Eu vou dar algumas propostas e depois a gente conversa. Tá legal? Então, eu vou pedir... Deixa eu ver se meu sininho... Ah, legal. Quando vocês ouvirem um sinal, eu vou pedir para vocês fecharem os olhos. Quem não se sentir confortável pode desligar o vídeo, né? E pode só meditar na respiração. Né? Sempre que alguém se sentir desconfortável com a proposta, levanta, vai tomar um copo d'água, vai fazer o que quiser. Não precisa ficar fazendo essa meditação. Tá bom? Então, como sempre, senta de um jeito que te dê conforto. Que você sinta o suporte dos pés, das mãos, das costas. E percebendo que você está por inteiro aqui, e podendo ficar feliz que você parou o seu dia, suas confusões e todo o nosso esforço, está aqui para se cuidar. Fazendo parte dessa comunidade de resistência. E a experiência geral aqui, o tom emocional de você agora, é prazeroso, é neutro ou é desprazeroso? Apenas registra isso. Eu vou falar alguns sentimentos e você vai observar. Então, paz. Tranquilidade e paz. Tenta lembrar de alguma situação de paz, de tranquilidade,
e vê qual é a expressão desse sentimento no seu corpo. Lembra daquelas figurinhas? É no braço, é no peito, é na perna. Não precisa forçar. Pode ser uma coisa muito discreta, geralmente é. E ao trazer paz, que tipo de pensamento vem? O sentimento de paz se expressa no seu corpo e traz alguns pensamentos ligados à paz. Se você não perceber, não tem problema. Agora, alegria. Então, se possível, traz uma situação alegre. E se você não conseguir lembrar, talvez você fique frustrado. Aí você faz com a frustração. Não tem problema. Então, seja alegria ou frustração, como é que se manifesta no seu corpo? Lembra a situação? E aí, quando você está alegre, que tipo de pensamento costuma surgir? Raiva. Não precisa trazer a raiva mais fenomenal do mundo, uma raivinha. Alguma coisa que deu errado. Lembra a situação? E aí a gente está ganhando intimidade no processo. Percebe como é que é a raiva de você? Como que ela é no corpo? Que tipo de pensamento surge quando você está dentro da raiva? Saudade. Traz uma situação de saudade que não seja muito forte. Percebe a importância disso? Você está sentado, sentada com a sua saudade, abrindo espaço para ela, sendo gentil. Não quer resolver nada. Percebe como ela se manifesta no corpo. E como é que ficam os seus pensamentos? E para terminar, vamos pensar num sentimento bem saudável, assim. Numa situação onde você se sente bem saudável.
Então, imagina a cena de você bem saudável, numa situação. Vê como ela se manifesta no corpo, no músculo, na região do corpo. Como a gente trabalhou, o corpo tem uma linguagem que é vibrar, pulsar, coçar, apertar, libertar, abrir espaço. E nessa situação saudável, como é que fica o teu pensamento? Quando vocês abrirem o sinal, quando vocês ouvirem o sinal, vamos abrindo os olhos. Bom, então agora a gente poderia fazer duas coisas. Como já a gente está no tempo, a gente poderia então conversar sobre essas experiências que elas são super importantes, e a semana que vem a gente pode fazer mesmo a meditação que junta tudo que a gente aprendeu até agora. E talvez seja melhor conversar antes de fazer já a meditação. Então eu gostaria de ouvir vocês, tirem as dúvidas, né? Deixa eu afastar um pouquinho, né? Tirem as dúvidas, perguntem, que vai ser legal para a gente continuar trabalhando. E esse não precisa dizer que isso é fundamental, né? Trabalhar isso é fundamental. Então, vamos lá, quem quiser pode liga o microfone, ou põe a mãozinha. Aí, se o Gustavo vê também. Paulo, Oi. Oi, Cláudia, Cláudia. Oi. parabéns de novo, uma super aula cheia de informação. Eu posso pensar que o sentimento é a consciência da emoção. Dentro dessa perspectiva, sim. E naquele desenho Mas olha, Cláudia, teoricamente falando, Vamos lá. o sentimento é a consciência da emoção, mas não é só conscientizar, porque passa por tudo aquilo que é a parte cognitiva, ou seja, a minha história, o que eu acredito, a minha cultura, a minha memória, entendeu? Tudo isso molda a experiência emocional em um A sentimento. consciência da emoção. Sim, sim. E no desenho, quando você põe pensamento, emoção e sensação corporal, a sensação corporal eu posso entender como sentimento? Não, Não. não. Aqui eu estou falando da coisa, do que eu falei bem aqui no finalzinho, eu estou falando a presença mais crua da linguagem corporal. Que é isso, né? Eu estou meditando, aí vem uma coceira, aí vem um aperto, aí vem uma inquietação, eu preciso me mover. Né? Eu preciso não, tenho um impulso para me mover, mas a gente aprende a não ser reativo. Por que a gente fica preso no medo, na raiva, nessas emoções? Porque a gente começa a reagir. Eu não consigo parar, eu não consigo contemplar. Eu tenho e já saio respondendo. E o treino dessa prática milenar é calma, abre espaço e contempla. E aí depois você responde àquele estímulo. Entendeu? Entendi. Portanto, quando eu falo sensação, é a coisa básica mesmo. A sensação térmica, aperto, tato, essas coisas. Tá. Obrigada. Tá? Tá. Obrigado você, Cláudia. Mais alguém? Oi. Marília. Marília.
Oi, Marília. Bom, Tudo bem. então, quando a gente está meditando, às vezes não fica tão didático como você fez. Aí você fala, então vê que emoção que você está sentindo. Antes de sentir sensação no corpo ou qualquer outra coisa, essa emoção pode gerar uma outra emoção. Sim. Pula uma etapa, pula 2 etapas, então não chega nem a sentimento, já foi de uma emoção para outra, tudo bem? Olha, se eu te pegar meditando assim, eu te expulso da sala de O que a gente quer é ter consciência. Se eu estava, e principalmente o que você falou, é a grande, vamos dizer, o grande X da que a gente talvez aborde. Pelo jeito, esse curso ou vai acabar logo ou não vai acabar nunca, porque tem coisa para a gente ficar um Tomara que ano. não sabe nunca. Então, que é a história da impermanência. O Kabat-Zinn, ele fala, escuta, mindfulness não é prestar atenção na respiração. Mindfulness é prestar atenção no que está aqui agora. Se eu estava observando e falo medo, logo depois já apareceu um pensamento super rápido e muda de medo para raiva. Se você acompanhou, Marília, tá ótimo. Porque você está que nem a menina lá, né? Vendo, tá mudando. O que importa não é seguir nada, o que importa é estar presente. Se você fizer isso, tá maravilhoso. É isso mesmo. Tá bom, obrigada. Legal. Quem Paulo, mais, gente? Oi, Renato. oi. Eu estava aqui tentando, enfim, tentando organizar. Quando a gente, na questão do percurso, emoção, consciência, pensamento e os hiatos onde a gente consegue entrar com a consciência, né? A emoção, ela é absolutamente instantânea e irrefreável. Você vê uma cobra, você sai correndo, você não consegue ter tempo de pensar na reação. Quando você consegue elaborar, não, é uma cobra, eu consigo fugir, ou é uma cobra, eu consigo matar ela com o meu cajado, ela já virou um pensamento e, portanto, já gerou um sentimento, ou seja, já é um estágio posterior. O estado que a gente deve almejar é lidar com a emoção e conseguir tornar a percepção da emoção consciente em si, ou a gente só consegue trabalhar a emoção quando ela virou um pensamento e um sentimento? Não sei se consegui me explicar direito. Conseguiu. É só a gente voltar para a primeira meditação que a gente fez hoje, que eu falava, isso aqui é o básico. Então, a emoção, a primeira leitura, é só perceber prazer, neutro, desprazer. Portanto, se você viu a cobra, e que emoção que é? Provavelmente, se você não for que nem um sobrinho meu que tinha uma jiboia dentro do quarto, provavelmente você vai sentir desprazer, certo? Sim. Esse é o primeiro, e aí é engraçado, não vou entrar nisso, mas a gente pensava o seguinte, eu vejo a cobra, tenho medo, né? E o meu coração dispara. Pois não é que os meus cientistas, já há uns 10 anos, ou mais, um pouco, começaram a descobrir que é o contrário. O meu sentido percebe a cobra, o meu corpo dispara, e aí que eu percebo cognitivamente. Né? Então, por que isso é importante na meditação? Porque a gente vira um robozinho, a gente vira meio escravo das nossas emoções. Porque lembra que eu coloquei o que é emoção? Tem um estímulo e aparece assim, recompensa e ameaça. Uhum. Então, o que eu faço? Eu tenho reação direto. Se é uma coisa, um prazer, eu tenho a reação de querer mais. Se é desprazer, eu tenho a reação de sair correndo, certo? Então, o que mindfulness treina a gente é assim, olha, você está meditando, consegue um lugar para você parar e conviver
Veio a imagem da cobra, desprazer. Aí você vai perceber, de repente, tum-tum, o coração dispara, né? E aí, se você continuar, você vai ver, então, aí aparece o sentimento de medo, aí aparece, puxa, eu lembrei da cobra, não sei o quê, que eu quase fui picado, e aí tem todo esse processo, né? E como a gente acabou de conversar agora com a Marília, quer dizer, o que você tem que fazer é observar. O principal, por que mindfulness é muito importante para diminuir estresse? Porque você tira a autonomia, esse processo acontece porque ele manda. E mindfulness fala, não, a partir de agora eu vou ter consciência e em vez de eu reagir, saio correndo, ou, né, eu grudo na coisa, eu decido o que eu quero. Entendeu? Que é posterior. Não sei se eu respondi. Entendi, total. Então, na real, o que acontece é que eu fiquei... eu estava pensando, voltando, né, para a história da emoção, a grande pergunta que está na minha cabeça é assim, a emoção é uma coisa selvagem, irrefreável, a gente não consegue controlar. Ela vem, pá, domina. Vem. Consegue. Porque quando eu consigo reconhecer o prazer ou desprazer ou a neutralidade de uma emoção, eu já decodifiquei ela, eu já consegui criar esse distanciamento que o mindfulness opera. Mas quando eu consigo criar esse distanciamento que o mindfulness opera, eu já saí da emoção, não? Primeiro, tem alguns estudos que eu li faz um tempo, eu citei já, acho que até em alguma aula, que uma emoção por si só, ela dura muito pouco. Ela pode durar, mesmo uma emoção super séria, pode durar menos de 1 minuto. Okay. Por que eu posso ficar 3 dias ou uma vida com uma emoção? Porque eu caio no ciclo do pensamento. Okay. E aí depois no corpo e do pensamento. Agora, por que esses monges ou as pessoas que meditam muito, elas têm tanto equilíbrio emocional? Porque elas conseguem ver isso passar e não embarcam. Então, a emoção por si só desaparece. Sim. E por que né, é muito interessante como é que a neurociência vai atrás da tradição e vai descobrindo as coisas. O que eles perceberam, por exemplo, vamos pensar o medo, né? Se você está lá e tem uma situação de medo, vamos colocar na meditação que é mais fácil a gente trabalhar, né? Quando você tem o sentimento do medo e você nomeia, por isso é super importante dar nome. Se você só falar medo, para você falar medo, você tem que ativar as camadas corticais, né, relacionadas a pensamento, associação, etc. E quando você faz isso, o que acontece com o sistema límbico? Ele desativa um pouco, porque eu estou dando força para outro sistema do meu cérebro. Então, Entendi. quando eu falo medo, eu comecei a pensar. E o medo em si percebe, por exemplo, que a amígdala, que é uma estrutura do sistema límbico, está muito relacionada a perceber perigo, diminui a ativação. Então, danado dos caras, há 2000 anos, descobriram que se você nomeia, você tem um pouco mais de acesso. Você tem menos descontrole. Simplesmente porque você colocou outra região, né? Não é região, né? Daí é um pensamento bem primitivo que eu estou tendo aqui, né? Sim. Mas é uma rede responsável por dar um nome. Por isso que é importante. Quando você fala desprazer, você, já deu um passo atrás. Uhum. E a mesma coisa quando você nomeia a emoção. Outra coisa, por que eles sempre falam, né? O primeiro pilar, o primeiro fundamento de mindfulness é corpo. Porque se eu estou vivendo uma experiência e fui embora nos meus pensamentos e eu localizo no corpo, quando eu faço isso, a história tende a acabar. O corpo não viaja, o corpo está aqui.
A cabeça, a cognição, pode estar no enterro já. Mas não quer dizer, vou prestar atenção no corpo, vou para o nirvana. Não, você pode estar machucado. Eu passei por isso, eu estava machucado. A melhor coisa que eu fiz foi prestar atenção no corpo, porque eu já estava indo longe, estava indo mal, inclusive. Né? Então, acho que deu para responder, né? Espero. Super. Obrigado, maravilhoso. Legal. Alguém mais tem alguma dúvida? Oi? Ei, Tudo bem, Tânia? Tudo bom. Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu estou tentando juntar isso tudo, tá? Então, assim, faz sentido eu pensar que é a atribuição do significado que eu vou dar ao meu sentimento que vai fazer com que isso perpetue, que, por exemplo, assim, um sentimento de medo, ele fique durante muito tempo, né? Ou que ele simplesmente aconteça num espaço de tempo pequeno e, a partir daí, ele desaparece. Espera aí, desculpe, eu perdi. Você poderia repetir? Porque, desculpe. É assim, quando eu atribuo um significado para uma emoção, né? Medo, por exemplo. Isso vai ser determinante para que ele permaneça num longo período em mim, já que a emoção é rápida, né? O sentimento que vai demorar, porque o meu cognitivo vai dizer sempre para mim medo, 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 medo. Então, é a atribuição desse significado que vai fazer com que a emoção permaneça mais tempo, como um sentimento, né? E como atribuição que eu dei a esse significado. O que mantém, né? O que mantém a emoção e o sentimento é toda aquela cadeia. Okay. Para eu passar da emoção para o sentimento, dentro do que nós estamos discutindo, porque eu fui chatinho, talvez eu não precisasse ter falado nada disso, ninguém explica isso nos cursos de Mindfulness, eu que achei que é importante, né? Então, desculpe se eu estou deixando vocês aí viajarem numa coisa, mas, né, para nós, eu tenho a emoção, eu simplesmente percebi que meu coração disparou, tá? Né? E é desprazeroso. Quando eu atribuo um significado, o que acontece é que aí eu transformo aquilo que era um negócio meio vago, eu transformo num sentimento. E este sentimento, ele seguramente vai ficar se relacionando com o meu pensamento, que aí vai criar 1000 histórias em cima do medo. Porque isso também, imagine se eu tivesse chegado 1 minuto antes, 1 minuto depois, se eu tiver... E isso tudo entra, provavelmente, no nosso último encontro, que é a ruminação. Aí eu fico dando volta e posso... Uma emoção que podia demorar 1 minuto, pode demorar 1 dia, 2 dias, porque eu fico ruminando. Entendeu? São essas... É esse rolo todo que mantém. E, na verdade, como eu mostrei aquele slide, é tudo junto, né? Na verdade, a gente é didático isso, mas o interessante é que quando o pessoal trabalha com interocepção, trabalha com emoção, percebe que são redes diferentes mesmo. Não é tudo igual, tudo ao mesmo tempo. Quer dizer, é bem concomitante, mas são em redes neuronais diferentes, em estruturas, inclusive, diferentes do cérebro. Entendeu? Grata pela sua explicação, e quando você fala que você está explicando detalhadamente, isso é muito importante, que outros grupos de Mindfulness não se preocupam com isso, né? Isso, para mim, assim, é riquíssimo. Eu acho que para a gente assim, está sendo muito primoroso, né? Para a gente poder continuar. Então, quero te agradecer muito. Continue sendo, por favor, bastante minucioso e didático. É muito bom. Graças. Tem mais alguém que quer fazer um? Oi, Paulo. Oi. A Simone. A Simone. Oi, Simone. Olha, só um detalhe. A Simone está no Rio Grande do Sul.
a nossa colega professora de Self-Compassion. Espero que a gente vai dar um curso junto ainda, né, Simone? Aqui em São Paulo. Fala. Vamos, sim. Paulo, muito obrigada. Parabéns pelas imagens. Parabéns pelo teu trabalho com as imagens. Super. Obrigadíssimo pelas explicações. E vê se eu estou acompanhando. A gente está tratando... O que a gente está tratando mesmo? É uma boa pergunta. De tomar as rédeas dessa briga entre os nossos três cérebros, né? Um bem antigo, outro médio e outro moderno. E tu está trazendo assim uma clareza através dessas explicações brilhante, Paulo. Muito obrigada. Mas acho que estamos tratando de domar o touro, né? A gente está tratando de integrar o touro. Porque o touro é fundamental na nossa vida. E é furioso. Só que a gente... O touro é furioso, né? O touro é furioso, mas ele é potente, ele é viril, ele é cheio de energia, ele tem força pra caramba, ele arrasta a gente. A única coisa que eu não quero é que ele me domine. Não sempre, né? Então temos habilidade para controlar esse negócio, para ter as rédeas disso. Para integrar, né? É deixar isso que é bem artificial, esse modelo, né? Como se fossem coisas, mas é que é evolutivo. Isso que é interessante, né? Um tem 300 milhões de anos, o outro 200 milhões de anos, né? Em termos de evolução. E eu fiz um vídeo em 2002 sobre o processo de iluminação e individuação zen budista. E eles trabalham com 10 ou 12 figuras da relação do ser humano com um touro. E é incrível, porque começa o touro puxando ele, uma baita de uma luta, e depois, no meio, já está os dois numa boa, o cara tira a coleira do touro, depois ele senta de costas e o touro que vai andando, e chega uma hora que os dois desaparecem, porque se integram na totalidade. Então, aquilo que é instinto, que é forte, que é ameaçador, aquilo é integrado. E se torna Por isso força, né? E se torna força de caráter, se torna energia para a gente tocar adiante. Lógico. O que acontece na depressão, coitado do touro? Vai para a manjedoura e fica lá, passando fome, não tem força nem para levantar. Então, o touro, a gente precisa do touro. Mas a gente precisa da transcendência também. A gente precisa dessa sutileza, né, que o Jung trabalha dos arquétipos e tudo isso, que eu gostaria, talvez, de fazer um encontro, como é que junta o pensamento simbólico, né, com a experiência de mindfulness. Eu tenho dado muita aula disso, muita supervisão disso, né, como é que a gente junta. Mas, enfim, gente, nós vamos passar... Coisa boa, não vai terminar. Sei lá, eu estava pensando que é bom daqui a pouco, né? Porque é um trampo. Eu passo semana com esse negócio, assim. É que eu viajo, né? Sim. Gente, então vamos descansar, né? Então, olha, para mim, eu estou curtindo muito ver vocês todos aqui. E é por vocês que eu estou fazendo isso e pela integração que a gente está tendo, né? Organizar o conhecimento, assim, gota por gota. Então, eu espero encontrar vocês a semana que vem. Super obrigado. Obrigada, Paulo. Obrigada, Paulo. Obrigada, Paulo. Beijo enorme. Obrigado, Paulo. Obrigada. Paulo. Paulo, boa semana. Até semana que vem. Tchau, Ana. Estou vendo. Obrigada, Paulo. Obrigado, Paulo. Uma ótima semana. Obrigado mesmo. Ótima aula. Ótima Parabéns. semana. Falou. Muito bom, muito bom. Obrigada.